Tão perto, porém sem Jesus, sem perdão. Deixai os pecados e o vosso temor. Chegai-vos agora, Jesus Salvador. Ó, vinde a Jesus, chegai-vos ao bom Salvador. Tão perto que ouvis os remidos cantar da graça de Cristo que os veio salvar. E ainda quereis no pecado viver, enquanto perdão Deus vos quer conceder. Ó, vinde a Jesus, chegai-vos ao bom Salvador. Jesus é o Salvador. Ele tem que ser o centro da minha vida. Ele tem que ser a minha luz. Morrer sem ser salvo, sem paz, sem Jesus, perdido para sempre em tormento, sem luz. Ó, considerai, ao convite atendei, e sem mais demora Jesus vos rendei. Ó, vinde a Jesus, chegai-vos ao bom Salvador. O Salvador é Jesus. A igreja, Jesus é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. E a igreja somos nós. Por essa razão a igreja não salva ninguém. Bom dia, irmão Henrique. Por essa razão a igreja não salva, não pode salvar, porque a igreja somos nós. Se nós precisamos de salvação, como que nós vamos salvar alguém? Então todos nós precisamos juntos olhar para Jesus, a luz do mundo, e seguir essa luz que é o único recurso que existe para a salvação. Não adianta procurar em outro lugar. A igreja somos nós, gente. O povo de Deus. Vem para a igreja para você se salvar, né? Vem para se juntar aos salvos. Se junte à igreja do Senhor para se juntar aos salvos. Se você é salvo, você tem que vir para a igreja. Eu sou salvo, eu não preciso de igreja. Não, irmão, está errado. O povo de Deus tem que estar juntos. Estar juntos para quê? Para funcionar. Não dá para trabalhar sozinho, não dá para viver sozinho. Se arrancar o seu... Nós somos o corpo de Cristo aqui na terra, aí você mete o pau na igreja. Você fala mal da igreja. Irmão, você está falando mal de você. Nós somos o corpo, nosso corpo. Esse conjunto que está aqui comigo é o meu corpo, assim como a igreja é o corpo de Cristo. Arranca o coração do corpo, de dentro do corpo, e coloca da banda de fora. Vamos pegar um exemplo melhor. Arranca os 2 rins do corpo. Seu corpo vai continuar vivendo, mas os rins vão apodrecer. Lugar de rim no corpo. Tirou ele do corpo, ele morre. Ele está no corpo para quê? Para filtrar a água que nós bebemos. Meu irmão Henrique está aí, trabalha na área de medicina e ele sabe disso. Dá para viver sem os 2 rins. Não é a igreja que precisa de você para viver, é você que precisa da igreja para você viver. Então, a igreja é o corpo de Cristo, não é denominação religiosa, não é rótulo, é a igreja de Cristo.
Então, a gente precisa entender o que é igreja e o que é religião. O que é a igreja? É a união dos membros do corpo de Cristo. E aí ela é universal. Eu preciso funcionar dentro desse corpo, dentro dessa igreja. Quem é? Eu vou funcionar ajudando quem? Abençoando quem? O meu próximo. Quem é o meu próximo? Quem estiver mais perto de mim. Então o rim, se arrancar os 2 rins do corpo, o irmão Henrique pode me desmentir se eu estiver errado, tá? Que trabalha na área da medicina. Quantas pessoas estão vivendo? Não, acho que não dá para viver não, né, irmão? Sem os 2 rins não, né? Tem que implantar um, né? Acho que tem que implantar. Desculpa aí, mas se cortar uma mão, o corpo continua vivendo. Se cortar um dedo, ele continua vivendo. Se cortar uma unha, ele continua vivendo. Tem os membros vitais, né? Se cortar uma perna, o corpo continua. E dá até para viver sem o rim. Mas aí vai ter que ter algo para fazer, como se fala lá, irmão Henrique, filtrar o sangue, né? Vai ter que filtrar artificialmente, mas dá para viver ainda sem o rim. A igreja hoje está capenga, irmão. Quando eu falo da igreja, eu falo sistema, não da igreja de Jesus, a original. Aqueles verdadeiros, mas a igreja sistema está capenga hoje. Está capenga porque você não está fazendo a sua parte. Aí você joga a culpa nos outros, mas a culpa é sua. A culpa é minha, a culpa é de cada um de nós. Porque eu estou no corpo não para abençoar o corpo, mas para ser maldição do corpo. Aí eu sou culpado das dificuldades que a igreja hoje vive. Aí eu saio. Não quero igreja. Vai morrer, meu irmão, vai morrer. E a igreja vai continuar vivendo sem você. Não é a igreja que precisa de mim e de você. É nós que precisamos da igreja. Nós precisamos nos unir a esse corpo que não é visível, é invisível, muitas vezes. Porque nós não sabemos quem é quem. Às vezes o inimigo está do nosso lado no púlpito da igreja e a gente não sabe. Aí a gente precisa buscar discernimento no Senhor. Estou procurando um hino aqui. Eu não estou encontrando ele. Eu vou cantar um outro mesmo. A igreja é o corpo de Cristo. E quem vai ser salvo é o corpo de Cristo, não é as pessoas. Você tem que fazer parte do corpo de Cristo para ser salvo. Jesus começou esse ministério de ajuntamento e não de separação. E ele me encontrou no meio do caminho e eu toquei nela. Cristo caminhava lentamente, passo a passo com decisão. De repente ele falou, alguém tocou-me no meio da multidão. Mestre, a multidão te oprime, de todos os lados assim. Cristo disse, alguém tocou-me diferente, pois eu senti, saiu virtude de mim. Toca pela fé agora em Jesus, pois Ele vai te conceder a luz. Estenda a mão, Jesus vai te tocar. Toca pela fé, agora é só pedir. Que de Jesus virtude vai sair. Estenda a mão, Jesus vai te tocar. No meio da multidão, a multidão seguindo Jesus e perdidos. Ele tinha fé, não tinha certeza, não confiava nele.
Então uma mulher aproximou-se e disse: fui eu, Senhor, quem te tocou. Cristo ali falou-lhe muito suavemente: vai em paz, a tua fé te salvou. O que salvou mesmo? Toca pela fé agora em Jesus, pois Ele vai te conceder a luz. Estenda a mão, Jesus vai te tocar. Toca pela fé agora, é só pedir, que de Jesus virtude vai sair. Estenda a mão, Jesus vai te tocar. Tem que ser pela fé, irmãos. Portanto, pela fé sois salvo. Pela graça sois salvo no meio da fé. Se queres alegria em sua vida, se queres a vitória em seu lar, sinta agora a morte transformar-se em vida, quando a mão de Deus te tocar. Toca pela fé agora em Jesus, pois Ele vai te conceder a luz. Estenda a mão, Jesus vai te tocar. Toca pela fé agora, é só pedir, que de Jesus virtude vai sair. Estenda a mão, Jesus vai te tocar. Toca pela fé agora, é só pedir, que de Jesus virtude vai sair. Estenda a mão, Jesus vai te tocar. Irmãos, hoje a igreja é a coisa mais, é uma das instituições mais odiadas hoje. As pessoas hoje, envenenadas por Satanás e falta de conhecimento da palavra, odeiam a igreja. Por que odeiam a igreja? Por causa desses malfeitores que emporcalham a igreja com as suas ideias, com a sua religiosidade, com as suas mentiras, e agora a igreja é odiada, é uma das instituições mais odiadas. Odiado por quem não entende, odiado por quem não lê a palavra, odiado por quem foi iludido. Quantas pessoas desiludidas, você ama uma pessoa, você namora com uma pessoa, se apaixona pela pessoa, e você casa com aquela pessoa, serve para homem e para mulher. E aí um dia você descobre uma traição, descobre que aquela pessoa está te traindo, está adulterando. O que é adultério? Falsificação. Você descobre que aquela pessoa está te enganando. É isso que os seres humanos entenderam hoje, que a igreja estava enganando eles. Não a igreja, mas as instituições, os pastores, os líderes. Aí descobre que foram enganados a vida toda, como eu descobri que fui enganado pela Globo a vida toda. Desde quando eu comecei a assistir televisão, eu era enganado pela Globo. Pelas reportagens da Globo, eu fui entender que eu nunca elegi um presidente, nem ninguém. A Globo me induzia a votar em alguém, mas na verdade eu era induzido por ela. Ela fazia eu enxergar uma coisa que não era, e ela me manteve dentro do sistema enganado. Aí tomei horror da Globo, tem 6, 7 anos que eu não vejo nada da Globo. Se pintar um vídeo aqui que for da Globo, eu passo direto, não vejo nada. Eu não quero mais ser enganado. Descobri que fui enganado. Aí um marido, uma mulher, apaixonado pela pessoa, você descobre que você foi enganado. Aí o amor vira ódio. É isso que aconteceu com a igreja. O diabo odeia a igreja. E ele quer que todos odeiam.
Então o diabo, por ele odiar, e agora a igreja engana as pessoas, a igreja que eu falo, o sistema, e as pessoas estão decepcionadas com a igreja. Por essa razão é uma das instituições mais odiadas que tem hoje, incitadas pelo diabo, enganada pelos irmãos. Aí se tornou a instituição mais odiada pelo mundo. Vamos abrir nossas Bíblias, vamos iniciar o nosso estudo. Salvação. Vamos falar hoje sobre salvação. Não importa quantas pessoas tem aqui, eu estou fazendo a minha parte. Na realidade, são poucos que querem ouvir, eu sei disso. Então, nosso assunto vai discorrer da seguinte forma: salvação eterna. Quem precisa de salvação? Vamos vendo o texto agora. Vamos lá para o texto? Abra sua Bíblia aí no livro do Gênesis, capítulo 3. Livro de Gênesis, capítulo 3. Eu poderia até voltar um pouquinho. Não, aqui tá bom. Deus criou o homem e Deus criou a mulher, felizes. E para ter comunhão total com Deus, todo dia. Vamos lá? Capítulo 3, versículo 1 diz assim: ora, a serpente que era a mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. A pior de todas. Essa serpente também foi feita por Deus, o próprio Satanás. Acho que a gente vai precisar voltar um pouco. Voltar no capítulo 2 um pouco. Vamos voltar um pouco aqui. Capítulo 2. Agora Deus criou o homem. Deus criou o homem. Aqui nós vamos voltar na missão do homem, quando Deus criou o homem. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui no capítulo 2, versículo 15, para a gente entender, porque não adianta a gente precisa de entender. Pai do Senhor, irmã Catarina. Deus criou o homem. Como criou o homem? Fez um boneco de barro, depois soprou nas narinas do homem e o boneco ganhou vida. E agora ele tomou o homem, versículo 15, capítulo 2 de Gênesis. Gênesis é começo, tá? Significa começo. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e guardar. E agora vem uma ordem. E ordenou o Senhor Deus ao homem. A ordem é para ser cumprida, para ser obedecida, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Total liberdade para comer de todas as árvores do jardim. Que lugar maravilhoso. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Não é não, sim é sim. O não de Deus tem que ser não, tem que ser respeitado, sim é sim. Mas, pode comer de tudo, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerá, e não é só comer. Porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Certeza absoluta. O dia que você comer dessa árvore, você vai morrer. O homem era eterno. Não morreria. É igual a Deus, eterno. E disse o Senhor Deus. Agora o homem estava sozinho. Só criou o homem. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só? Olha aí, irmãos. Para que igreja? Para que casamento? Para que amigos? Porque não é bom que o homem esteja só. Quando a pessoa fica em depressão, o que ele quer fazer? Viver sozinho. Não dá, irmãos. Ele vai morrer.
A gente precisa de gente perto da gente. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Então o que eu vou fazer? Far-lhe-ei uma adjutora. O que é adjutora? Ajudadora. Você, mulher, para ajudar o seu marido, tá? Se você não cumprir a sua missão de ajudar o seu marido, você nunca vai ser feliz. Porque nós só somos felizes quando nós cumprimos a nossa missão. A adjutora é para ajudar. Eu tenho certeza que a minha mulher não é feliz. Certeza absoluta, porque ela não está me ajudando no meu ministério. Pelo menos aparentemente. Talvez esteja ajudando em oração e eu não sei. Mas é só pancada que eu tomo, tá, gente? Não está me ajudando. Mas a pessoa me vê aqui sozinha e acha que eu sou solteiro. Não, irmão, não sou solteiro não, tá? Sou casado, vai fazer 41 anos que eu sou casado. Tenho 3 filhos, 3 netos. Eu me casei no dia 31 de janeiro de 1982. Dificuldade, pensa nas dificuldades. Muitas. As dificuldades partiu mais de quem? Quem contribuiu mais para as crises do casamento? Eu. Porque eu desobedeci a Deus. Hoje eu pago o preço. Porque eu errei. Porque eu não obedeci a Deus. Porque eu não conhecia a Deus. Como vai obedecer a Deus se você não conhece Ele? Como você vai obedecer a palavra se você não conhece a palavra de Deus? Se você está na escuridão total. Então disse Deus, não é bom que o homem esteja só, não. Ainda bem que eu tenho vocês para me ajudar. Far-lhe-ei uma adjutora idônea, é a única que tem liberdade total para me ajudar. Idônea para ele. Quando Deus me chamou para a missão, irmãos, 2 dias antes da missão quebrou um dente da frente. Tem um dente quebrado aqui. Para eu não ir para a missão. E o meu dente ficou agarrado só na carne. Mordi numa miçanga, brincando, quebrei um dente bom. Falei, e agora, como que eu vou? Não vou, porque eu estou sem dente, estou barguelo. Algo que o diabo usou, eu não vigiei, ele usou para me afastar daquilo que Deus me deu, que eu faço hoje. Mas eu falei assim, eu vou, é para ficar 15 dias fora de casa. E eu, líder do evangelismo da igreja, eu falei, eu vou, venci a minha dificuldade. Como que eu venci a minha dificuldade? Com a minha esposa. Comprei Super Bond e ela colava meu dente todo dia, eu ia e pregava o evangelho o dia inteiro. Quando era à noite, aquela cola já estava soltando, aí eu tinha que vir embora. Aí dormia em casa, no outro dia de madrugada, acordava ela. Ela era a única que podia abrir a minha boca e colocar Super Bond dentro da minha boca. Meu pai não tinha essa liberdade, minha mãe não tinha. E nem estava perto de mim para fazer isso, ninguém. Só ela. E assim eu venci as minhas dificuldades e faço o que eu faço hoje. Dente, vai ficar tudo por aí mesmo, então com dente ou sem dente, eu falei, eu vou fazer. 2 dias de decepção total. No 3º dia, tive o meu encontro real e verdadeiro com Deus e o chamado para a missão do que eu faço aqui hoje. Se eu não tivesse vencido a dificuldade do dente quebrado, eu não estaria aqui hoje. Então a sua dificuldade hoje é para você vencer e ser bênção na vida dos outros, e muitas pessoas serão salvas através do seu ministério. A obra de Deus crescerá através da sua atuação no ministério. Se queres a vitória em sua vida, se queres a alegria em sua vida, se queres a vitória em seu lar, entregue a sua vida para Jesus. Vença todas as dificuldades. Então ela colava meu dente todo dia eu ia. Não pude seguir as regras da igreja, mas pude seguir a regra de Deus. Ela ficou envolvida também. Havendo, pois, Deus, o Senhor, formado o homem, do pó da terra, que nós fomos feitos. Não fomos fruto de evolucionismo. Havendo Deus formado do pó da terra todo animal do campo, toda árvore dos céus, os trouxe agora para Adão.
para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Começou a missão de Adão, colocar nome em tudo. Deus te chamou com uma missão, irmão. Alguma coisa Deus tem para você fazer, mas você é só um dedo, você é só uma mão. Você precisa se unir com outros para você ter condições de desempenhar o seu ministério. Isso se chama igreja. E Adão pôs nome a todo gado e aves dos céus e todo animal do campo, mas para o homem não se achava uma ajudadora, disjutora, idônea. O homem sozinho, fazendo tudo sozinho. Já foi em casa de homem que mora sozinho? Já foi? Irmãos, eu posso fazer do jeito que eu quiser fazer. Eu posso ser caprichoso do jeito que eu quiser ser caprichoso. Mas se não tiver um toque feminino na casa, não vai ficar legal. Alguma coisa vai estar errada. Porque a mulher é para ajudar o homem, e aquilo que o homem não sabe fazer, ela sabe. E se você conseguir fazer tudo e a sua casa estiver impecável como um homem sozinho, vai estar faltando alguma coisa para você. Você pode substituir a mulher com o que você quiser substituir. Mas a mulher é insubstituível na vida do homem. Você não dá para substituir uma mulher com um animal. Não dá para você, porque um animal não te abraça, um animal não faz carinho. Um animal não fala no seu ouvido aquilo que te traz alegria, que te traz felicidade. Você pode substituir a mulher com um homem. Esse homem não tem a mesma delicadeza da mulher. Jamais você será feliz com um homem do seu lado, se você é homem. E se você é mulher, jamais você terá felicidade completa com a mulher do seu lado. Você vai fazer um paliativo, mas o homem completa a mulher e a mulher completa o homem. Por essa razão é tão importante o casamento. Então o Senhor Deus, quando viu ali o homem triste, por mais que ele vivesse com Deus, mas ele não estava feliz na sua totalidade, então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor tomou, Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Aí você não entendeu porque que mulher é linda, mulher é delicada, mulher é muito mais sofisticada do que o homem, né? Porque o homem foi criado do barro, mulher foi criada de carne. Mas não é sobre isso aqui tem muita coisa para falar, mas senão eu não falo no que eu preciso falar. Vamos seguir aqui. E disse agora Adão, todo feliz: esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Essa será chamada mulher, porque do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão os dois, ambos, uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam, não tinha medo, não tinha vergonha. Uma vida limpa. Que é essa nudez? Que nudez é essa? Segredo. Marido e mulher, se quiser ter um casamento sadio, não pode ter segredo. Tem que estar nus, um diante do outro. Nus espiritualmente, não pode haver mentira, não pode haver engano. Porque tem que haver confiabilidade, onde entra o dedo de Satanás e começa a implantar a mentira, acabou o casamento. Tira a inocência, tira a sinceridade. Aí vamos para o capítulo 3 para a gente entrar no nosso estudo. Só que eu gosto tanto da palavra que eu não consigo ler ela sem meditar. Ora, agora entra a terceira pessoa.
não é pessoa, é uma serpente, é uma víbora, é um veneno. Quando entra uma terceira pessoa no seu casamento com opiniões, a serpente entrou. Na vida de uma família, de um casal, não pode ter uma terceira pessoa. Agora entra quem? O atrevido que veio para matar, roubar e destruir. Agora ele entra. Ora, a serpente mais astuta do que todas as alimárias do campo, a terrível, que o Senhor Deus tinha criado. Foi Deus que criou o diabo também, tá, gente? E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comerás, é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Uma pergunta, agora uma dúvida. Perguntando, por isso que eu não respondo pergunta de ninguém aqui. O diabo já chega perto de você jogando perguntas para te colocar na dúvida, te colocar na saia justa, colocar em dúvida sua fé, colocar em dúvida suas convicções. Então é por essa razão que você pensa que a pessoa está querendo aprender, como ontem alguém entrou aqui, mas eu estou ligado, eu sei que a pessoa não está querendo aprender, eu sei que a pessoa está querendo enfiar aqui a sua doutrina na minha mente, ontem à tarde foi assim. A pessoa entrou aqui, eu conversei, dei uma chance, mas eu estou ligado, eu sei qual é o objetivo, é para confundir, não é para aprender. E agora entra uma pergunta. Não comerás de toda a árvore do jardim? É para você comer de toda a árvore do jardim. Não é assim que Deus disse? Agora inverteu. Nessa árvore aqui não tocarás. No dia que você tocar nela, você morrerá. E agora olha como é que muda o sentido. Não comereis de toda a árvore do jardim? Não é assim que Deus disse? Deus falou que você pode comer. A mulher retrucou e disse a mulher, a serpente, do fruto da árvore do jardim poderemos comer livremente. Mas ela sabia, ela não foi enganada, ela sabia. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comerás dele, nem nele tocareis, não é só comer, nem tocar, para que não morrais. Então a serpente agora volta novamente usando a palavra de Deus e está sendo. Então a serpente, versículo 4, capítulo 3 de Gênesis. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Eu vou acreditar no que Deus disse ou no que a serpente diz? Você acredita na palavra de Deus ou no que a serpente que está aí no púlpito está dizendo? Serpente hoje está no púlpito, gente. Serpente está nos púlpitos hoje das igrejas. Dizendo que não é assim que Deus disse, não. É assim. Porque Deus sabe, aí vem ele, ó. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Aí dando uma certeza que a pessoa não morreria, mentindo. E porque Deus sabe, olha, Deus é egoísta. Aí agora vai difamar Deus. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo do bem e do mal. Deus não quer que você enxergue. Deus está te enganando, Ele quer te ludibriar. O dia que você comer, você vai ser igual a Deus. Você vai ficar igual a Deus, sabendo de tudo. Irmãos, o que tem de deuses aí nos púlpitos hoje? Sabe de tudo. Agora, se mostram as pessoas mais importantes. Agora, tem uns aí que vai no inferno todo dia. Meu irmão, o inferno nem inaugurado foi ainda. Mas tem pregadores aí que vai no inferno todo dia e vê todo mundo lá. Para te fazer medo, para te enganar. Serpente, irmãos. Serpente nos púlpitos. Se a pessoa vai no inferno todo dia, porque já está lá, já mora lá. Mas lá não foi inaugurado, tudo mentiras. Não tem isso na palavra de Deus. E agora a mulher acabou acreditando na mentira, assim como muitos estão acreditando hoje, porque não busca a verdade da palavra de Deus. Não crê na verdade. E a verdade liberta, mas a mentira te aprisiona. E viu a mulher agora
que aquela árvore era muito boa, era boa para se comer, agradável aos olhos, encheu os olhos dela, e árvore desejável para dar entendimento, e tomou do seu fruto e comeu. Nada aconteceu. Mas em seguida aconteceu alguma coisa. Ela deu também para o seu marido, e agora ela era ajudadora do marido, e ela convenceu o marido a comer. Era para ajudar e agora atrapalhou. Deixou o inimigo entrar no coração dela, porque ela é mais frágil. E por que Adão não estava lá com ela? Por que ela estava sozinha? O que Deus tinha falado? Não separe aquilo que Deus juntou, não separa o homem, estava separado, ela estava lá sozinha. Agora virou presa fácil, porque a mulher é mais frágil. E ela acreditou, deu ouvidos. E agora ela convenceu o homem. Deu para o seu marido e ele comeu também. Então foram abertos os olhos de ambos. Conheceram que estavam nus. E agora coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E logo depois que pecou, o que eles ouviram? E ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim, pela viração do dia. Fizeram o quê? Esconderam. Esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Ele disse: Eu ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque eu estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei não comer? Deus sabia de tudo. Então disse Adão: agora começa a jogar a culpa no outro. A mulher que tu me destes, que me por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Agora ninguém é culpado, vai jogando a culpa, transferindo a culpa. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto? Agora vem a sentença: Maldita serás mais do que todas as feras e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E multiplicarei, e a mulher multiplicarei grandemente as suas dores. Por isso que você sente tanta dor, mulher. O homem sente dor igual a mulher? Não. Mulher, dor de cólica, mulher, dor de parto, multiplicou as dores, porque obedeceu, caiu na lábia do diabo. E a mulher multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Parto. Com dor dará a luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido. E ele te dominará. Até ali eram livres, todos livres. E Adão disse: Porquanto deste ouvido à voz da mulher, comeste da árvore que te ordenei, dizendo que não comerás dela, maldita é a terra agora por causa de ti. A terra foi amaldiçoada por causa de ti. Com dor comerá dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do seu rosto comerás o teu pão até que te tornes pó, porque dele foste tomado. Porquanto és pó e ao pó tornará. Vai morrer agora. Chamou Adão, sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes.
Então ali houve uma promessa, tá, gente? Da semente da mulher nascerá um, a esperança. Trará novamente de volta aquilo, a sua liberdade. Ali o homem se perdeu, ali a humanidade se perdeu. Ali a humanidade viveria eternamente, mas agora, por herança da desobediência, recebeu a morte. A terra produziu espinhos, e agora todo sofrimento chegou. Dor, sofrimento, animais peçonhentos, espinhos e cardos, a terra começou a produzir. O homem se perdeu. O homem fugiu da presença de Deus, porque não tem como as trevas conviver com a luz. O homem entregou o domínio da terra para Satanás e agora a terra ficou amaldiçoada. Agora ficou um ambiente terrível. Aí, a gente podia continuar aqui mais um pouco. A gente às vezes quer ter pressa, mas se tiver pressa não aprende. Por essa razão, se a pessoa não meditar na palavra de Deus de dia e de noite, não aprende. O problema nosso é que nós não temos tempo para Deus. E o trabalho foi colocado para que o homem se ocupe, tá? Aí se você der prioridade ao trabalho, você não aprende. Aí você morre sem aprender nada. Até que torne a terra, porque dela foste tomado, versículo 19, foste tomado porque és pó e ao pó tornará. E chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. A mãe, né? A primeira mulher. E fez o Senhor Deus Adão e a sua mulher túnicas de pele e vestiu-os. Agora o primeiro animal morreu. Nunca tinha morrido nada. Mas agora o próprio animal morreu para vestir o ser humano. Então disse o Senhor a Deus: eis que o homem é como um de nós agora, sabedor do bem e do mal. Agora ele conhecia os dois lados. Agora ele tinha consciência do que era ruim e o que era bom. Sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. Ali ele estava no jardim. No jardim tem a árvore da vida, que as pessoas comem e é remédio para tudo. Está lá em Apocalipse. O Senhor Deus, pois, então o lançou fora do jardim, expulsou ele de lá. Foi destituído da glória de Deus, da presença de Deus. O jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e com uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Aonde estava a árvore da vida, agora o homem foi expulso e agora não pôde mais viver eternamente. Aí vamos para o nosso texto. Ali o homem foi separado de Deus. Ali o homem não pôde mais viver na presença de Deus. Acabou. Porque as trevas não podem conviver com a luz. Onde a luz entra, as trevas saem. E agora o homem perdeu o direito de desfrutar de tudo que era bom que Deus criou. E agora ele teria que conquistar com seu suor a sua comida. Agora ele ia trabalhar até chegar, ficar velho. Agora começou a envelhecer, porque é o pecado que nos envelhece. E não tem mais a árvore da vida para comer. E agora o homem envelheceu, começou a envelhecer. E o que durou mais depois disso? Durou 969 anos e morreu. Matusalém. Noé viveu 966 ou 64 anos também, morreu. Salvação eterna. Tudo que Deus faz é eterno. Tudo que sai da mão de Deus é eterno. Porque Ele é eterno. O homem foi feito da terra, que também é eterno. Então o homem é eterno. Salvação eterna. Quem precisa de salvação agora?
Todos nós. Sem exceção. Porque o pecado entrou na genética humana. Todos pecaram. Romanos 3, 23. Todos pecaram. Salmos 51, versículo 5. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Nós saímos de uma fonte contaminada com a genética do pecado. Toda criança já nasce pecadora. Porque o pecado faz parte da genética dos nossos pais. Todos nós somos irmãos, tá, gente? Sem exceção. Todo ser humano é irmão. Saímos da mesma fonte. Partimos do mesmo Gênesis. E esse Gênesis agora, que é o começo, que se contaminou e toda a humanidade se contaminou. Então quem precisa de salvar, de ser salvo? Quem precisa de salvação? Quem se perdeu. E quem se perdeu? Todos. Não tem pastor, não tem papa, não tem padre, não tem ninguém melhor do que o outro. Todos estão no mesmo nível. Todos se perderam. Quem está perdido? Todos, irmãos, sem exceção. O pastor está perdido, o padre está perdido, o papa está perdido, o ladrão está perdido, o traficante está perdido, sem exceção. Todos somos iguais diante de Deus. Todos pecaram. Porque não é o que eu faço, é o que já nasce na minha genética. Aí você pode comprovar isso no seu filho aí, no pecado que ele comete. Você ensinou seu filho a pecar? Você ensinou seu filho a puxar o cabelo do outro? Tem uma historinha que, para a gente entender isso, que um homem não entendeu muito bem isso aí. Ele falou, vou criar meu filho preso. Aí o filho dele nasceu e ele nunca deixou o filho dele ver ninguém. Ele guardou aquele filho, um homem, não deixou aquele filho ver ninguém. Ninguém. Não conviveu com ninguém a não ser com ele e a mãe. Para não ensinar, para não aprender nada do mundo externo. E aquele menino cresceu, se tornou um rapazinho agora com 15, 16 anos. E ele falou, irmão, meu filho, agora eu vou te levar para conhecer o mundo, conhecer outras pessoas. Saiu com aquele rapaz, isso é uma história, sabe? Para a gente entender, tá? Saiu com aquele rapaz, e o rapaz tudo que via um cavalo, falava, ô papai, o que é aquilo ali? Ah, meu filho, aquilo ali é um cavalo, aquilo ali é uma égua. Aí o menino via um porco, o que é aquilo ali? Ah, aquilo ali é um porco. Aí viu um outro homem passando, e aquilo lá é homem. Aquilo lá é isso, aquilo lá é aquilo. Aí foram andando, chegaram na beira de uma praia, muitas mulheres seminuas, ali aproveitando a praia para refrescar o calor. E aquele menino perguntou assim, e aquilo ali, papai, o que é? Que eu nunca tinha visto uma mulher seminua, né? Ali, o que é? Aí o pai dele falou com ele, aquilo ali é o demônio. Aquilo ali é o diabo. Aí rodou tudo, conheceu várias coisas, voltou para casa. Chegou em casa, deitou e não conseguia dormir. Aí quando foi uma hora, ele só pensava naquelas mulheres que ele viu. Mas o pai dele disse que aquilo ali era demônio. Aquilo ali era diabo. E ele não conseguia dormir. E o pai dele tinha ensinado muita coisa para ele, né? Aí ele não levantou da cama, foi lá e chamou o pai dele e falou, pai, queria falar com o senhor uma coisa. Compra um diabinho daquele para mim. Então olha bem, irmão, quem ensinou ele? Quem deu esse desejo para ele? Você não precisa ensinar para o seu filho. Então, quem está perdido? Todos, irmãos. O pecado mudou a nossa maneira de ver as coisas. O pecado agora faz a gente ver aquilo que é ruim como bom e o que é bom como ruim. Torceu a visão.
totalmente cego na escuridão. O que é estar perdido? É você não enxergar mais, não ter luz. Então a luz, ela faz você enxergar. Agora já está de manhã já. Deixa eu fechar a cortina aqui, quem sabe dá pra gente ter uma ideia. Minha cortina não está muito... Tá muito molecado. Tem um buraco ali. Ó, mas deu até para... O que é estar perdido? É não enxergar. É você não ver. É você estar... Agora, para onde você vai na escuridão? Você não sabe. Isso aí é estar perdido. É você viver na escuridão. Aí, porque o homem perdeu a luz de Deus. Deus é a luz, Jesus é a luz. E o homem agora separou, foi expulso do paraíso, agora passou a viver espiritualmente nas trevas. Aí se perde. Se você estiver na escuridão, você se perde. Então todos perderam. A Bíblia diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, saíram da presença da luz e agora estão todos perdidos. Quem poderia então salvar esse homem perdido? Se toda a humanidade foi contaminada, quem sabe podia salvar o homem? Abraão, uma pessoa mais perfeita? Não, porque todos viviam na escuridão. Jesus diz, eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue jamais andará em trevas, mas terá a luz do mundo. Mas agora se apartaram, foram separados de Deus. Agora passaram a viver na escuridão eterna. A escuridão espiritual. Agora sabem o que é bem e o que é mal, mas não enxergam, não conseguem discernir. E agora enveredaram pelo mal. E o mal cresceu tanto até chegar ao ponto de Deus arrepender de ter feito a humanidade. O mal só cresceu. Porque os homens já estavam em trevas. Agora Deus resolve até destruir a humanidade por causa do pecado. Sodoma e Gomorra foi destruído. A humanidade lá em Gênesis foi destruída, só ficou Noé e os dois. Então quem poderia agora salvar? Fazer com que esse povo enxergasse novamente, enxergar o perigo? Só Deus. Aliás, Deus poderia. Deus poderia e 2/3 dos anjos que não seguiam Satanás também poderia. Deus poderia ter pegado um anjo que nunca pecou. 1/3 dos anjos pecou, foram despejados com Satanás exatamente porque desobedeceram a Deus. Antes do homem, essa turma já estava na terra e tinha desobedecido a Deus e foram expulsos da presença de Deus e estavam na terra. E agora, quem poderia vir cá e salvar? Poderia Deus mandar um anjo. Tinha muitos anjos. Eu sou a luz do mundo porque conheço a Bíblia. Então, é conhecer a Bíblia. Por isso que o salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, nós vamos falar sobre isso. Espera aí que nós tenha paciência aí para a gente aprender. Aquilo que Deus colocou no meu coração hoje, porque eu tenho esse conhecimento e a minha obrigação, a minha missão é passar isso para frente, para quem quiser, não é para quem pode não. A minha obrigação é passar isso aí para frente e a sua obrigação é aceitar ou não. É acreditar ou não. Estou falando da palavra de Deus. Então quem poderia salvar? Deus poderia ter mandado um anjo. Porque tinha que ser alguém que nunca pecou. Tinha que ser alguém imaculado. E Deus tinha milhares, miríades e miríades de anjos que nunca pecou. O anjo também não pecou, não. Estavam lá diante do trono de Deus, ele podia escolher um e mandar. Vai lá e morre para aquele povo lá. Vai lá e morre no lugar deles. Alguém que nunca pecou aqui, vai lá e morre no lugar da humanidade. Mas não. Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, de uma maneira inexplicável. De tal maneira, não tem como explicar. Por essa razão,
tal maneira que ele deu seu Filho unigênito, único da espécie. Não mandou um anjo, mas o amor dele, para ele demonstrar o amor dele pela humanidade, ele deu o seu Filho, ao invés de mandar um anjo. Ele deu o seu tudo, o seu melhor, para que todo aquele que nele acredite, que nele creia, que nele agora confia, não pereça, não morra eternamente, mas tenha a vida eterna, simplesmente acreditar nele. Aí vem as denominações e inventam um monte de coisa. Quem tem Jesus tem tudo, irmãos. Quem não tem Jesus não tem nada. Pode ter religião que for. Se não tiver Jesus, não tem nada. É só um religioso. É só retórica. Jesus é a luz do mundo. E aquele que não segue Jesus continua nas trevas, mesmo com a religião que for. Mesmo com o rótulo que for. Então, quem poderia salvar, tirar o homem dessa escuridão? Um anjo que é luz, ou Deus. Mas Deus não quis mandar um anjo. O amor, ele amou as pessoas de tal maneira que ele quis demonstrar o máximo do seu amor. Se ele mandasse um anjo, talvez seu amor poderia ser explicado. Mas o amor dele é inexplicável. O amor dele é inconfundível. O amor dele é inquestionável. Está lá em Romanos 5:8. Deus provou o seu amor, provou que nos ama, quando Cristo morreu na cruz, sendo nós ainda pecadores. Não esperou que eu endireitasse, não esperou que eu me consertasse. Mas o amor dele foi tão grande. Às vezes você ama alguém, seu marido, sua esposa, isso aí faz parte de nós, você fala assim, eu vou dar uma nova chance, mas se você mudar. Se você mudar esse estilo seu, essa personalidade sua, se você amansar, se você compreender. Não, Deus não fez isso. Amor, isso aí é amor condicional. O amor de Deus é incondicional. Ele nos amou do jeito que eu sou, Ele te ama do jeito que você é. Ele não exige de você uma mudança para te amar. Ele te amou e deu o melhor dele. Ele deu Jesus Cristo. Vamos compreender isso mais na frente. Quem poderia salvar o homem? Ele ou um anjo de luz. Porque teria que ser, mas Deus tinha feito uma promessa. Deus tirou a possibilidade de ser um anjo. Deus prometeu para a mulher o quê? E para Adão e a mulher. Da semente da mulher virá um. Tirou toda a possibilidade de ser um anjo. Ele lá já amou o homem de tal maneira que ele prometeu agora da semente da mulher. Quem provocou o pecado? Quem desobedeceu Satanás primeiro? Não foi a mulher? Então agora ele vai redimir a mulher. E da semente da mulher que induziu o homem, que aceitou a sugestão de Satanás, viria um. Da semente dela, não da semente do homem. Que esmagaria a cabeça da serpente. Promessa de Deus se cumpre. Por essa razão eu acredito na palavra de Deus. Acredito em maior parte dos brabrabra que a religião prega, eu não acredito, irmão. Eu acredito no que está escrito na palavra de Deus. Se tiver escrito, eu acredito. Se não tiver, né? Não. Estou fora. Por essa razão, eu preciso conhecer a palavra de Deus. Então, da semente da mulher, Deus prometeu. Então, ele poderia, um anjo serviria, mas ele não mandou um anjo porque ele prometeu. E o que ele promete é lei. Ele prometeu o filho da semente da mulher, seria da semente da mulher. Então, ali dentro dessa promessa dele, só ele mesmo poderia salvar. Só um filho da mulher poderia salvar alguém que nascesse da mulher. E tinha que ser Deus. Só que Deus é invisível. Deus é Espírito. E Deus se revelou no Antigo Testamento
como esse Deus que não poderia ser visto, porque agora, lá no Éden, o homem podia ver a Deus, mas agora não podia mais. Lá o homem conversava com Deus, cara a cara e boca a boca, mas agora, depois do pecado, separou, não podia mais. Então, como só Deus poderia salvar? E como Deus poderia salvar? Se transformando em um ser humano. Olha bem, gente, a coisa é tão maravilhosa, tão linda. Só Deus poderia salvar, mas Ele tinha que fazer algo. Ele tinha que descer e deixar o seu trono. Ele tinha que deixar toda a sua intocabilidade, todo o seu poderio, toda a sua majestade, abrir mão de tudo. Esse era o único recurso, não tinha outro. Ele tinha que mostrar para o homem que ele não é um Deus cruel. E que o que ele exige de você não é impossível. Ele tinha que provar para o homem que o homem poderia ter obedecido, desobedeceu porque quis. E agora ele precisa salvar a humanidade, mas ele precisa deixar tudo. Não tem a música das 100 ovelhas? É exatamente isso. Quem eram as 99 ovelhas? Os anjos. Milhões e milhões de anjos lá com ele. Obedientes, a serviço de Deus. Mas o que ele fez? Ele deixou todos os anjos. Abriu mão de todos eles e desceu aqui na terra para buscar e salvar o que se havia perdido. Ainda que uma pessoa entendesse, ainda que uma pessoa aceitasse, para Deus valeria a pena deixar o trono, deixar toda a glória, para vir aqui buscar e salvar aquele. Se você vê a expressão de Jesus lá, está dizendo, tá? O Filho do Homem não veio para condenar o homem, mas veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Não é é o que havia perdido. Agora nas trevas, ele veio como luz para buscar e salvar. Aí veio buscar e salvar. Salvar quem? Quem quer ser salvo. Então ele não veio obrigar, ele veio buscar. Você quer? Quer não. Então, quer continuar aqui. Então tchau, Deus não te obriga. Continua a liberdade. Está gostando mais do que o diabo está te oferecendo? Então pode continuar lá. Está gostoso o sexo aí ilícito? Está gostoso aí viver sem trabalhar, só roubando? Matando por conta de um celular? Então, não quer Jesus não? Então, ele veio buscar e salvar. Você não quer não? Então, liberdade total, irmão. Ele veio buscar e salvar. Você se sente perdido? Então, o que ele diz? Vinde a mim todos. Que se sente perdido, que estão cansados, que estão humilhados, que foram humilhados pelo diabo, cansados. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, não aguenta mais carregar a carga. E eu vos aliviarei. Quer não? Quer ser aliviado não? Então, uma escolha sua, Deus não vai interferir. Deus deu liberdade. Não faça, você quer fazer, então continua lá. Deus não vai proibir você, não. Por essa razão, a minha oração não vale nada para você, tá, gente? A minha oração vai valer para mim. Eu intercedo por você, mas você não quer a bênção. Aí eu oro para você, você está desempregado, e eu oro para você, para Deus te dar um emprego. Aí Deus abre a porta, você não quer. A minha oração vai valer alguma coisa. Você quer viver na preguiça, você quer viver na vagabundagem, você quer continuar no mesmo caminho, então a minha oração não vai valer nada para você, mas vai me abençoar. Porque eu estou semeando na sua vida e vou receber na minha. Mas é você que tem que querer. Porque você é livre. Quer continuar doente? Continue. Mas você não quer, você fala, Senhor, olha, eu não quero mais isso na minha vida. Me arrependo no pó e na cinza. Eu descobri o que está trazendo isso aí, é o pecado, Senhor, e eu não quero mais isso. Então me arrependo. Me purifica. Limpa-me desse pecado com o sangue de Jesus que foi derramado na cruz.
Porque eu sou pecador, estou sofrendo porque eu sou desobediente, então tira de mim. Eu que não perdoo, eu que tenho mágoa no meu coração, tira de mim. Está me causando dor e sofrimento, eu não quero mais. Mas não adianta eu orar para você, para Deus tirar de você um pecado que você ama. Você ama a prostituição. Não adianta eu orar para você, para Deus te libertar da prostituição. É você que tem que abandonar. Cada um é livre, totalmente livre. Então, irmãos, vamos lá, continuar. Quem poderia salvar? Deus. Como ele poderia salvar? Como? A dívida era impagável. Então o próprio Deus, que é justo, que é reto, você falou que o homem tinha que morrer. Conversa, a palavra de Deus não pode voltar atrás. Aí você vai lá para Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, então tem que haver pagamento. Deus é justo. Você trabalha aí o mês inteiro, você não quer receber no final do mês? Isso é justiça. Se eu não pago o salário do trabalhador, está sendo injusto. Então Deus tem que pagar. E ele prometeu, no dia que você tocar nessa árvore, você certamente morrerá. Não obedeceu, tocou, agora tem que morrer. Agora está condenado à morte eterna, separação eterna de Deus, morte física e morte eterna. Morte física da carne e separação eterna de Deus. Então, como agora resolver isso aí? Dentro da promessa de Deus. O homem não tinha como pagar. Então agora, para resolver isso aí, o próprio Deus resolveu pagar a dívida de pecado do ser humano, da humanidade. Para salvar o homem, ele teria que pagar a dívida, não é perdoar a dívida. Deus não perdoou a dívida do homem. Deus pagou a dívida do homem. E ele mesmo quis pagar. Não mandou um anjo para pagar, não mandou ninguém para pagar por ele. Ele mesmo pagou. Então essa foi a maneira de salvar o que se havia perdido. Agora Deus que era imortal, Deus que era intocável, agora ele mesmo se faz homem. No princípio era o verbo, Deus, apenas a palavra. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João capítulo 1. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a luz do mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, amaram mais Satanás do que Deus. Tanto que obedeceu Satanás e não obedeceu a Deus. Amaram mais as trevas do que a luz. Vamos dar para esse texto, para a gente não ficar só falando aqui. João capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1. Abra aí para você acompanhar comigo aí e aprender direto na palavra de Deus. João capítulo 1, versículo 1. Agora Deus teria que pagar a dívida do homem. Ele mesmo. Então lê aí, ó. Que eu estava citando aqui, vamos ler. No princípio era o verbo. O que é verbo? A palavra. Todas as coisas foram feitas por intermédio da palavra de Deus. E o verbo, a palavra, estava com Deus.